Olá, querido estudante, tudo bem com você? Eu sou a professora Daniele Nunes e meu sinal na comunidade surda é este aqui. Seja muito bem-vindo ao Sexto Tempo, uma ação da Secretaria Municipal de Educação juntamente com o Centro de Mídias. Eu quero convidar você, aluno e aluna, a estar bastante atento aqui junto comigo e vamos aprender. Saber identificar as palavras em um texto ou em uma fala nos ajuda a perceber e a melhorar a interpretação que o autor quer nos passar. E uma das palavras que iremos conhecer é a classe gramatical chamada verbo. Eu não sei se você já percebeu, mas todas as frases ou a maior parte das frases que emitimos ou que a gente ouve, o verbo está presente lá. Vocês agora verão algumas cenas em que os verbos estão presentes. Fique bastante atento. Mãe, Oi? estou com uma fome. Menino, você acabou de comer. E choverá, hein? Menino, você já comeu hoje? Só comi 10 fatias de pizza. Meu Deus! E aí, já ouviu frases deste tipo? Eu tenho certeza que sim. E qual a razão de eu trazê-las aqui na aula de hoje? Para que você perceba a presença do verbo em cada uma delas. Porém, antes de eu analisar aqui junto com você, eu quero relembrar o conceito de verbo. Vem comigo. Verbo. Verbo é a palavra responsável em expressar, olha só, ação, estado ou fenômeno da natureza. Perceba aqui que nem todo verbo expressa uma ação. Além do verbo expressar uma ação, o verbo expressa estado ou fenômeno da natureza. Não esqueça mais disso. Vamos agora analisar as falas das cenas que vimos no início da aula de hoje. Vamos lá. Nós temos aqui a primeira frase que diz: Mãe, estou com fome. Analise aqui comigo. Nós temos uma, duas, três, quatro palavras formando uma frase. Porém, apenas uma aqui é um verbo. Você sabe me dizer qual é o verbo? Se você pensou na palavra estou, acertou. E a palavra estou está expressando uma ação, está expressando um fenômeno ou está expressando um estado? Veja, estou com fome, está expressando um estado. Vamos agora analisar uma outra fala. Nós temos aqui, não sei se você lembra dessa fala. Nossa, choverá hoje. Nós temos aqui uma, duas, três palavras compondo esta frase. Porém, apenas uma é um verbo. Já sabe qual é o verbo? É nossa, é choverá ou é hoje? A palavra é choverá. E choverá está indicando uma ação, um estado ou fenômeno da natureza. Se você pensou fenômeno da natureza, acertou. Vamos agora analisar a outra fala. Só comi 10 fatias de pizza. Olha só quantas palavras nós temos aqui. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Porém, apenas uma aqui é um verbo. Você sabe identificar? Olha só, nós temos aqui o verbo comi, uma ação. Quando nós falamos deste verbo aqui, comi, você consegue até imaginar alguém comendo, não é? Por isso, comi está expressando uma ação. Imagine agora a seguinte cena. Alguém te conta algo e você faz a seguinte pergunta: quando isso ocorreu?
Por que fazemos esse tipo de pergunta? Porque queremos saber em que momento aquele fato contado ocorreu. Dessa maneira, vou explicar para você sobre os tempos verbais. Vem comigo! Perceba que os fatos da nossa língua, eles podem acontecer em 3 tempos verbais principais. Existem outros além destes, mas vamos analisar. Nós temos aqui o tempo verbal presente, ou seja, o verbo acontecendo, expressando que naquele momento exato está acontecendo algo. Nós temos o pretérito, olha só. Nós temos aqui a palavra pretérito. Pretérito significa passado. Nós temos outros tipos de pretérito, que é o pretérito perfeito, pretérito imperfeito e o pretérito mais que perfeito. E nós temos também o tempo verbal chamado futuro, algo que vai acontecer. Além do futuro, nós temos o futuro do presente e o futuro do pretérito. Vamos analisar agora em que tempo verbal os verbos conjugados lá daquelas falas, das cenas de hoje, ocorreram. Vamos lá. Primeira frase diz o seguinte: mãe, estou com fome. A gente já identificou o verbo anteriormente, que é o verbo estou. E eu te pergunto, estou está expressando algo no presente, no passado ou no futuro? Se você respondeu presente, você acertou, ok? Este fato aqui de estar com fome não aconteceu e nem acontecerá, mas sim está ocorrendo no momento presente. Segunda frase, nossa, choverá hoje. O verbo aqui é choverá, indicando um fenômeno da natureza. Quando se lê choverá, esse fato está acontecendo, já aconteceu ou acontecerá? Acontecerá. Logo, esse verbo está indicando o tempo futuro. Terceira frase, só comi 10 fatias de pizza. O verbo aqui é comi. Este fato aqui, né, esta ação, o verbo comer, comi, presente, passado ou futuro, é uma ação que está indicando algo que já ocorreu. Eu já comi 10 fatias de pizza. Logo, este verbo aqui está indicando que é algo que aconteceu no passado ou no pretérito, como nós aprendemos anteriormente. Dessa maneira, compreender os tempos verbais faz com que a gente entenda em que momento a ação ou fenômeno da natureza ou até mesmo uma história identifica em que momento ocorreram, ok? Contudo, a nossa curiosidade sobre os fatos não se limita à pergunta quando ocorreu. Queremos saber mais sobre aquele fato. Queremos saber, por exemplo, se aquele fato, se aquela fala está expressando uma certeza, uma ordem ou uma hipótese. Dessa maneira, a gente entra no assunto modos verbais. Os verbos, além de evidenciarem o momento do fato, eles expressam modos. O primeiro modo que temos aqui é o modo indicativo. Usamos esse modo quando queremos expressar certeza sobre o fato, sobre o acontecimento. As 3 frases ditas no início da aula, todas foram faladas com expressão de certeza. Lembra? Mãe, estou com fome. Nossa, choverá durante o dia. Só comi 10 fatias de pizza. Porém, não expressamos apenas certezas, expressamos dúvidas, incertezas também através dos verbos. Dessa maneira, temos o modo subjuntivo. E por último, temos o modo imperativo. O modo imperativo é empregado
quando a atitude do enunciador ou daquele que fala exprime uma ideia de ordem ou pedido. Quem nunca ouviu da mãe, do pai, do professor ou de qualquer outro cuidador dizendo a seguinte frase: façam silêncio? Exatamente, nós temos aí uma ordem. O último detalhe do verbo que eu quero deixar aqui para você é sobre as vozes dos verbos. Quem não quer saber quem praticou aquilo que está sendo dito? Eu tenho certeza que todo mundo quer saber. É por isso que é necessário a gente aprender sobre vozes do verbo. Vem comigo para você compreender melhor este assunto. O que é vozes do verbo? As vozes verbais ou vozes do verbo são a forma como os verbos se apresentam na oração a fim de determinar, olha só essa informação, se o sujeito pratica ou recebe a ação. Imagine uma frase que é falada para você e você fica imaginando, essa pessoa praticou ou não a ação? Exatamente. E os verbos, tá? As vozes verbais podem ser de 3 tipos: a ativa, passiva ou reflexiva. Avancemos. Nós temos aqui a voz ativa. O que é a voz ativa? Quando que ela ocorre? Ocorre quando o enunciado, ou seja, a frase, a fala, o texto, evidencia que o sujeito é que pratica a ação. Vamos analisar aqui um exemplo. Nós temos aqui, ó, Capitu beijou Bentinho, uma história aí muito famosa do nosso escritor Machado de Assis. Capitu é o sujeito da ação. Nós temos aqui, ó, o verbo beijou, do verbo beijar. E Capitu é o sujeito. Então, Capitu beijou Bentinho. A gente sabe aqui que o sujeito praticou esta ação. Dessa maneira, esta frase aqui emitida está na voz ativa. Vamos avançar, hein? Nós temos também a voz passiva. Nem sempre na língua portuguesa é o sujeito que pratica a ação. Olha só, voz passiva é a voz verbal que indica que o sujeito da oração sofre ou recebe determinada ação. Aqui na voz passiva, o sujeito ele não pratica mais a ação, mas ele recebe a ação em vez de praticá-la. Vamos para um exemplo. Nós temos aqui, ó, você está contratado. Quem é o sujeito dessa frase? Você, certo? Porém, eu te pergunto, o sujeito você está praticando a ação? Não, ele não está. Ele está sendo contratado. Ele está sofrendo uma ação de uma outra pessoa. Logo, a gente não tem aí voz ativa, mas sim um outro tipo de voz, a voz passiva, certo? Nós temos agora a última voz, que é a voz reflexiva. Voz reflexiva é a voz verbal na qual, olha só, o sujeito da oração executa e ao mesmo tempo recebe e sofre a ação verbal simultaneamente. Como assim? Vamos agora analisar alguns exemplos. Vem comigo. Inocêncio cortou-se com a faca. Inocêncio é o sujeito da frase, ele executa uma ação. Qual é a ação que ele está executando? Cortar. Porém, ao mesmo tempo que ele corta a faca, através da sua ação, também Inocêncio acaba recebendo uma ação. É por isso que nós chamamos aqui de voz reflexiva. Olha este outro exemplo. Os lutadores feriram-se. Os lutadores é o sujeito da frase. Eles ferem e ao mesmo tempo são feridos. Dessa maneira, novamente, nós temos aqui a voz reflexiva.
Aluno e aluna, é muito importante que você compreenda sobre o verbo. Afinal, falas, textos estão permeados por verbos e compreender mais sobre os verbos é compreender melhor o mundo que nos cerca. Bem, vamos agora aproveitar e fazer 3 questões. Fique atento e vem comigo. Questão número 1. Leia a manchete abaixo e responda. No aniversário do Japim, Águas de Manaus deixa moradores e comerciantes 2 dias sem água. Preste atenção. No trecho, Águas de Manaus deixa moradores. O verbo grifado. Olha só o que a questão está pedindo. O verbo grifado está no modo indicativo por quê? Letra A, marca um pedido. Letra B, indica uma ação certa. Letra C, indica um ato duvidoso. A alternativa correta é a letra D, estabelece uma hipótese. Pare, analise e responda.
Vamos agora para a questão número 2. Leia o anúncio abaixo. Vamos ler aqui. Campanha do livro. Doe imaginação. Doe livro. Entregue suas doações nos postos indicados. Casa São Paulo, Hospital dos Milagres, Escola Maria Tereza. Nós temos aqui, né, uma campanha do livro. Vamos verificar o que a questão quer. Diz assim: as formas verbais conjugadas no modo imperativo, um modo que a gente viu na aula de hoje, expressando ordem, instrução ou comando, estão destacadas em letra A, campanha do livro, letra B, Escola Maria Tereza, letra C, doe imaginação, doe livros. Uma resposta correta é a letra D, Casa São Paulo. Se for necessário, releia a questão para que você compreenda melhor para responder a alternativa correta.
Questão número 3. Leia a manchete e responda. Aprovados no SIS e vestibular da UEA se emocionam ao encontrar nomes na lista. O verbo em destaque, perceba aqui, o verbo em destaque, ele já está aqui destacado. Letra A, indica uma ação que ocorre no momento presente do enunciado ou uma ação habitual. Letra B, o verbo em destaque indica um desejo, probabilidade e pode indicar uma ação presente, passada ou futura. Letra C, expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. Letra D, indica um fato em momento anterior ao da fala e que já foi concluído. Pare, pense e responda.
Vamos agora resolver as 3 questões? Vamos analisar questão por questão e alternativa por alternativa e verificar o porquê você acertou e o porquê talvez você errou. Questão número 1. Leia a manchete abaixo e responda. Lerei novamente para você, para que você compreenda melhor o que a questão está pedindo. Diz assim: no aniversário do Japim, Águas de Manaus deixa moradores e comerciantes 2 dias sem água. A questão diz o seguinte: no trecho, Águas de Manaus deixa moradores. O verbo grifado, veja que aqui ele já está destacado, né? E aqui novamente também destacado. O verbo grifado está no modo indicativo. Na aula de hoje nós aprendemos sobre 3 modos: o modo indicativo, o imperativo e o modo subjuntivo. Você lembra o que quer dizer o modo indicativo? Se você colocou a letra B, você acertou, pois o modo indicativo, ele é uma forma usada para falar sobre certezas. Dessa maneira, quando o enunciado diz aqui, quando a manchete diz Águas de Manaus deixa moradores e comerciantes 2 dias sem água, perceba que aqui não há nenhuma ordem e não há dúvidas. Águas de Manaus deixa moradores e comerciantes 2 dias sem água. Há uma certeza. Por isso a alternativa é a letra B. Não pode ser a letra A, porque a letra A diz o seguinte: marca um pedido. Veja, Águas de Manaus deixa moradores. Não há pedido algum aqui. Letra C, indica um ato duvidoso. Também não há dúvidas. Águas de Manaus deixa moradores 2 dias sem água, não há dúvidas. Letra D, estabelece uma hipótese. Também não. Realmente, a alternativa correta é a letra B. E aí, você acertou ou você errou? Se caso você acertou, parabéns! E é importante compreender o porquê é a letra B. Se caso você errou, pare, pense, analise e tenha paciência. Vamos lá. Questão número 2. Leia o anúncio abaixo, já fizemos a leitura deste anúncio e avancemos para a questão, que diz o seguinte: as formas verbais conjugadas no modo imperativo, expressando ordem, instrução ou comando. Lembra que na aula de hoje eu até falei para vocês que geralmente cuidadores dizem façam silêncio, ou seja, ele está fazendo ali uma ordem, um pedido, modo imperativo. E ele quer saber aqui se o modo imperativo, em qual alternativa está presente. Estão destacadas em letra A, campanha do livro está expressando ordem. Não está expressando ordem aqui. Letra B, Escola Maria Tereza está expressando ordem? Também não está expressando ordem. Letra C, doe imaginação, doe livros. Opa, aqui há uma ordem. Logo, dessa maneira, a alternativa é a letra C. Perceba que nós temos aqui o verbo doe, né? Um pedido, um comando. Logo, dessa maneira, nós temos aqui o modo imperativo. Por isso, a alternativa é a letra C. E por que não é a letra D? Casa São Paulo. Nenhuma palavra presente aqui está indicando que há uma ordem, ok? Então, a alternativa correta é a letra C. Questão número 3. Vamos lá, alunos. Leia a manchete e responda. Aprovados no SIS e vestibular da UEA se emocionam ao encontrar nomes na lista. O verbo, que é o tema da nossa aula, em destaque. O verbo está aqui em destaque de amarelo. Esse verbo que está em destaque, vamos lá ver as alternativas. Letra A,
indica uma ação que ocorre no momento presente do enunciado ou uma ação habitual. Esta é a alternativa correta. Quando se fala se emocionam, verifique, é algo que está ocorrendo no presente, é algo que já ocorreu ou é algo que ainda vai ocorrer? É algo que está ocorrendo. Professora, eu não marquei essa alternativa, então vamos verificar as outras alternativas para você verificar aí. Diz assim, a letra B. O verbo em destaque se emocionam indica um desejo. Opa, não está indicando desejo algum aqui. Não está também indicando probabilidade. E pode indicar uma ação presente? Pode, mas nós não temos desejo, nós não temos probabilidade, uma ação passada nós não temos aqui e muito menos uma ação futura. É muito importante que você leia por completo, tá? A alternativa. Então, dessa maneira, também não pode ser a letra B. Letra C. Expressa uma ação que pode ocorrer posteriormente a uma situação passada. Não, gente, não se refere à situação passada aqui, ok? Letra D. Indica um fato em momento anterior ao da fala que já foi concluído. Também não. Quando se fala se emocionam, fica claro que é uma ação no presente. E aí, o que aprendemos na aula de hoje? A aula de hoje foi sobre verbos. E a presença do verbo é mais comum do que a gente imaginava, não é? E o que aprendemos sobre os verbos? Aprendemos sobre os tempos verbais e eles podem estar em 3 tempos principais: presente, pretérito ou futuro. Aprendemos também sobre os modos verbais, que são o modo indicativo, o modo subjuntivo e o modo imperativo. E por último, aprendemos sobre as vozes verbais, voz ativa, passiva e reflexiva. E por que compreender todos esses sentidos dos verbos? Para que a gente compreenda melhor o mundo que nos cerca. Afinal, o mundo que nos cerca está recheado de falas e outros textos. Eu espero que você tenha compreendido tudo sobre verbo. Espero você aqui na nossa próxima aula. Tchau, tchau!